gente! Tudo bem? Eu sou a Beatriz. Hoje a gente vai falar sobre a fisiologia comparada e o paradigma imposto pelas estratégias térmicas. E quem tá comigo hoje é a Camila. Tudo bom com vocês? Bom, a gente vai começar com um questionamento. O que vem a ser animais de sangue quente? Quem são esses animais? Será que a gente é de sangue quente, sangue frio? Os nossos cachorrinhos, o que vocês acham? Bom, será que eles têm o sangue gelado? Será que eles têm um sangue quente? Será que congela? Será que borbulha? O que acontece? Afinal de contas, o que é sangue quente, animal de sangue quente, animal de sangue frio? Será que isso existe? A gente vai descobrir no super documentário de hoje. Então, a denominação de animal de sangue quente e sangue frio é, na verdade, errônea. Não necessariamente os animais que nós dizemos ser de sangue frio, ele realmente tem o sangue frio. E quem que a gente dita ser os animais de sangue frio? Os répteis, os anfíbios, os peixes, insetos. E no caso de sangue quente, do senso comum seriam então os mamíferos, como nós, e as aves. Porém, por que é errôneo dizer isso? Aqui nós temos o exemplo do nosso camelinho, que ele, então, habita um ambiente extremamente quente. Será que por ele estar em um ambiente extremamente quente, a gente pode dizer que ele é de sangue quente só por esse motivo? Ele só é de sangue quente porque ele habita um ambiente quente? Aí nós fizemos essa pergunta para alguns colegas de fora que assistem o nosso documentário e eles responderam com os conhecimentos prévios deles. Vamos escutar para a gente debater depois. Olha, eu acho que o sangue não muda com a temperatura, senão iria borbulhar. Então, eu acho que o corpo deve fazer um processo para manter uma temperatura adequada e não contando com o ambiente. Chute da cientista Fernanda Alves. E a cientista Fernanda Alves deu o seu chute. Agora quem vai falar é a Fernanda, que também chutou em relação ao camelo. Eu acho que o camelo não é considerado um animal de sangue quente. Eu acho que o pelo dele ajuda a regular o calor com o ambiente externo, então não acho que tenha diferença dele. Bom, nesse caso do camelo é de um ambiente muito quente. E como será um outro ambiente, Cá? Então, nós temos o caso dos pinguins, que por ser uma ave, então, que a gente já citou anteriormente, é considerado um animal de sangue quente, mas ele vive num ambiente frio. Então, como que ele consegue ser um animal de sangue quente? No meio do ambiente No meio frio, do ambiente muito frio. Será que o sangue dele congela? Congelante. Será que ele congela? Oh, meu Deus. E o pinguim mantém o calor dele através da plumagem que ele tem. E ficando paradinho, ele não perde tanto calor. Algo assim, eu vi um negócio assim quando eles estão chocando os ovinhos. Eu vi no Happy Feet. O Happy Feet faz cientistas, né? Filmes de animação não são apenas filmes de animação, são muito importantes para o nosso crescimento intelectual. Bom, então vamos falar sobre os termos técnicos de um sangue quente e um sangue frio, certo? Então, ao final do documentário, a gente retorna esses comentários feitos e a gente vai dizer o que elas acertaram, o que elas erraram, por que erraram, por que acertaram. Mas então aqui, por senso comum, nós temos que quem são os animais de sangue frio? Os ectotérmicos. Então, o que é um animal ectotérmico? Ele é um animal que sim produz calor, porém ele não produz calor suficiente para manter a temperatura dos seus tecidos. Então, ele, apesar de ele conseguir produzir calor, é muito pouco. Então, ele precisa, para conseguir completar o metabolismo e permanecer e fazer com que seus tecidos fiquem aquecidos, ele depende de calor externo. Então, ele depende do seu ambiente no qual está inserido. E nós dizemos que os ectotérmicos são exotérmicos por causa da capacidade que eles têm de ter uma diferença de temperaturas bem distintas. Tá. Nós temos então os animais de sangue quente, mas qual é o termo correto para esses animais então? É endotérmicos. Endo vem de dentro e térmico de temperatura. Então os endotérmicos, eles conseguem manter a temperatura dos seus tecidos através de meios fisiológicos. Então eles produzem calor suficiente para que seus tecidos sejam aquecidos através desse mecanismo. Eles não dependem do meio externo. Então quer dizer que ele é totalmente o contrário do outro. Sim. Interessante. Nessa imagem mostra alguns pontos de calor no próprio corpo, como por exemplo, nesse exemplo do ser humano. Ali nessa região peitoral é a maior concentração de calor, então, né? E nas extremidades seriam as regiões com menos calor.
E esse daqui é um exemplo, então, de um animal ectotérmico, né, Camila? Isso mesmo, aqui nós temos um jacaré, um exímio exemplar de répteis. E os répteis são o que, então? Como citado anteriormente, eles são ectotérmicos, ou seja, dependem, então, do ambiente no qual estão inseridos para ter essa temperatura tecidual ali, né? Alcançada, né? Alcançada e mantida. Então, para ter ele conseguir esse calor, ele conta pela condução, né? De ele estar em um ambiente que conduz o calor para o seu próprio organismo, ou também contar com a exposição do sol através da radiação, né? Então, é mais ou menos isso. A condução, ela é feita através por materiais, pelo contato físico com algo. No exemplo, a pedra. Pode ser por uma pedra, pode ser pela areia, pode ser por materiais que são bons condutores de energia, de calor. A convecção, ela é feita em contato com os fluidos, no caso o ar, né, o nosso ar, que junta calor, o ar fica quente, através da água, quando a gente entra na água também, então a gente faz essa troca de calor com a água, isso é convecção. A irradiação, então, vai ser a obtenção de calor através dos raios, das ondas de calor. No nosso maior exemplo é o Sol, que é o que a gente tem contato diariamente, então a gente tem muito calor trocado com o Sol. E para a eliminação desse calor, justamente ele faz um processo de evapotranspiração, né? Que é deixar a boca ali semi-aberta para sair a quantidade excessiva de calor para o meio, né? Deixando a boca meio semi-aberta, também pelo processo de convecção, como você citou. E por que a evaporação libera o calor? Não sei. Então, ela faz da seguinte maneira. Para ocorrer a evapotranspiração, então, o líquido vai ser produzido pelo corpo do animal, é composto majoritariamente por água. E essa água, para evaporar, para se transformar em vapor, ela precisa atingir uma determinada temperatura. E para que essa água atinja determinada temperatura, o corpo precisa liberar bastante calor ali nesse processo. E precisa usar muito calor nesse processo, para que a água atinja essa temperatura e consiga evaporar. E esse calor, então, que vai ser utilizado nesse processo, vai ser liberado do animal. Então significa que a gente não pode falar que ele é um animal de sangue frio, né? Porque quer dizer que no ambiente que ele vai estar, com tudo isso de condução, a temperatura que o corpo dele vai estar semelhante à temperatura dos mamíferos, que são considerados como sangue quente, não é isso? Também, em partes. Mas é que assim, quando ele estiver na sombra, a gente pode dizer que ele está com sangue frio, porque ele está com a temperatura da sombra, uma temperatura mais fria. Agora, quando ele está no sol, por exemplo, que é um ótimo condutor de calor, principalmente por causa da radiação, então ele vai estar com uma temperatura do seu corpo, dos seus fluidos muito mais elevados. Então a gente não pode dizer que ele tem sangue frio, porque ele não tem sangue frio o tempo todo, não é uma condição, tipo... Uma característica permanente, não é uma condição né? permanente, isso, não é uma condição permanente. Esse processo que o cachorro está fazendo, ele está arfando, ocorrendo a termorregulação para equilibrar a temperatura. E aqui nós vemos, então, exemplares de seres humanos jogando vôlei. E o que acontece nessa situação? A gente vê que eles estão suando muito, porque o corpo, por eles serem endotérmicos, eles precisam, então, manter a temperatura termorregulada, né, numa temperatura constante. E por serem também homeotérmicos, já vamos explicar mais sobre homeotérmicos. Então, o que acontece? Nessa situação, eles estão recebendo calor por condução através da areia, por convecção através do ar, por irradiação através do sol e ainda calor através do movimento, porque o movimento dos músculos ele produz muito calor. Então, eles estão recebendo, tem muitas fontes de calor e eles precisam liberar esse calor para a temperatura não se tornar muito elevada, podendo trazer riscos para o metabolismo do ser humano. E como eles fazem isso? Através da evapotranspiração. Então, esse suor excessivo é justamente para queimar bastante calor através daquele sistema de que fazer a água do suor chegar na temperatura para conseguir evaporar, utilizando então o calor que estava no corpo. E lembrando que para manter a termorregulação, o tanto de calor que entra tem que ser liberado para que não ocorra um desbalanceamento. Proporcionalmente. Isso aí. Aqui nós colocamos uma imagem bonitinha de um elefante se refrescando, se banhando. Então, o que acontece? Quando a gente entra na água, a água é meio fluido. Então, por convecção, essa temperatura vai ser trocada. Então, lembrando, um fator muito importante é que a temperatura sempre vai do maior para o menor. Então, por exemplo, o elefante ou a água está com uma temperatura mais elevada, eles vão se equilibrar a temperatura. Então, vai ir da maior temperatura até menor até que eles se igualem. E aqui mostra aí um processo também de termorregulação. E aí ele embate essa imagem, aí ele volta naquela questão dos pinguins. Como os pinguins conseguem manter-se aquecidos diante a um cenário onde eles convivem
que é muito gelado. Então significa que esse processo que chama marcha dos pinguins, eles se agrupam entre eles, na qual os pinguins que estão à extremidade caminham para o centro e os que estão no centro caminham para a extremidade, para ter um processo rotativo, e assim todos eles manter-se aquecidos em união. A imagem ao lado, que é bem essa daqui, mostra a quantidade de calor no corpo desses indivíduos endotérmicos. E abaixo mostra a sua plumagem que esses indivíduos têm, com uma taxa muito grande de pelos que agem como isolantes térmicos. Isso. Aqui então nós temos 2 exemplos de termorregulação. A termorregulação comportamental, que é através do comportamento dos pinguins de se unirem. Então, termorregulação comportamental é o comportamento que faz você conseguir termorregular. Então, por exemplo, no caso dos ectotérmicos, que são de sangue frio que dependem então ali do meio ambiente para fazer a sua termorregulação, eles vão ir do calor para o frio para desaquecer o corpo, vão do frio para o calor para aquecer novamente o corpo. No caso ali dos pinguins, para se manterem aquecidos, mesmo sendo endotérmicos, também tem essas características de termorregulação comportamental. Eles vão então se unir para isso. E também eles têm maneiras fisiológicas, por serem endotérmicos, eles têm maneiras fisiológicas de se manter aquecidos. Como, por exemplo, quando está muito frio, como a nossa colega tinha citado no áudio, eles ficam parados, então não se movem muito. Córcovas. Em relação ao camelo, ele possui essas córcovas, que são grandes regiões armazenadas com gordura, que converte essa gordura em forma de energia para que ele consiga suprir as suas atividades. Em relação ao corpo desse animal, aqui nos cílios podemos ver que há vários cílios para evitar a entrada de areia, a entrada de compostos que tem ali no deserto. E aqui, nas narinas, eles têm esses tampões nas narinas e microvilosidades no próprio tubo da narina, fazendo que haja maior retenção de água, para ele não perder água. E também aqui na boca, ele consegue ingerir plantas que têm espinhos e que contenham águas como fonte de armazenamento. Então aqui nós estamos vendo um pouquinho também, até agora a gente tem um foco bastante em animais terrestres, mas os animais aquáticos, como funcionam? Como dizemos, os peixes, então, por senso comum, são de sangue frios e, na verdade, realmente são, então, ectotérmicos. Então, como que eles mantêm as suas temperaturas na água e principalmente em ambientes em níveis de profundidades muito profundas? Em profundidades extremas. Extremas, isso, obrigada. Tá, então até agora a gente falou só até agora, basicamente, a gente falou sobre os animais terrestres, mas os animais aquáticos, onde ficam nessa história? Os peixes, como a gente já viu, eles são considerados, então, por senso comum, de sangue frio, ou seja, eles são ectotérmicos, ou seja, eles dependem do meio no qual estão para manter a sua temperatura. E como os animais de regiões muito profundas conseguem sobreviver às temperaturas tão baixas? Lembrando que em regiões muito profundas não tem como chegar à irradiação solar. Por isso que lá é muito escuro, por isso que lá não são todos os tipos de peixes que conseguem sobreviver a essas condições. Então, nessa foto aqui do lado, podemos ver que esse peixe é totalmente adaptado para a região em que ele vive, na qual ele tem ponto de luminescência no próprio corpo, dentes adaptados para aquela região na que ele vive. Isso aí. Mas então, o que seria a temperatura letal mediana? Tem temperaturas que os organismos eles conseguem sobreviver e há temperaturas em que não seria possível a vida. Isso nós chamamos de TL50. Por quê? Porque não é possível definir um padrão para todos os organismos. Os organismos eles são muito únicos, cada um tem essa temperatura. Mas a temperatura TL50 é o que então? Eles pegam um agrupamento, 4 grupos, e expõem esses 4 grupos a variações de temperatura por um determinado tempo de dias. E aí eles controlam. Chegando ao final, viram que 50% dos animais morreram e 50% dos animais estão vivos, eles determinam então, que aquela temperatura é a temperatura letal mediana. Então, se isso passar dessa temperatura, aquela espécie não consegue sobreviver. Se for a menos disso, ela já consegue sobreviver. Porém, ela não é muito correta, porque, por exemplo, se o animal ficar exposto a uma temperatura, nessa temperatura, mas por menos tempo, talvez não corra essa letalidade. Agora, se ele, por exemplo, ficar numa temperatura um pouquinho menor, mas por muito mais tempo, ocorre essa letalidade. Então, ela é realmente uma média, não é algo afirmativo, concreto, mas já ajuda a ter uma noção da temperatura que os organismos aguentam. Os animais que vivem em zonas do estirância, que são animais que estão entre altas e baixas de maré, eles enfrentam ao longo de vários... Os animais, eles podem congelar? Então, sabendo que existem esses animais ditos ectotérmicos, que então dependem da temperatura,
do ambiente no qual são inseridos para fazerem para distribuir o seu calor pelos tecidos e termorregular. Mas a gente sabe que existem animais que vivem em regiões muito frias. Como que esses animais fazem para sobreviver? Será que eles podem congelar e depois eles sobrevivem? Ou eles se congelam, morrem? Como funciona? Então nós temos dois tipos. Nós temos os não tolerantes ao congelamento e nós temos os tolerantes ao congelamento. Os não tolerantes ao congelamento, eles produzem substâncias chamadas de anticongelante. Podendo ser anticongelante coligativo, que então ele vai diminuir a taxa de congelamento desse animal jogando solutos, distribuindo solutos pelos fluidos corporais do animal. E nós temos o anticongelante não coligativo, que esse vai ter propriedades químicas, eles vão fazer ligamentos fracos, por exemplo, pontes de hidrogênio, que não vão permitir que se formem muitos cristais de gelo e que o organismo do animal congele. E nós já temos, então, os tolerantes ao congelamento, que eles conseguem, então, ter os seus fluidos corporais congelados parcialmente e ainda assim conseguem sobreviver. Aqui embaixo nós temos, então, uma espécie de lagarta da Lepidoptera do gênero Gnefora. E ela vive em ambiente que tem longos períodos de inverno. E ela também fica muito tempo nessa fase larval. Então, por muitos anos nesse estágio larval. E por permanecer muitos anos em invernos rigorosos, ela precisa de um mecanismo de defesa que é, então, ser tolerante ao congelamento. Então, ela consegue congelar. Os seus fluidos vão congelar parcialmente ali durante esses dias de muito frio. E voltando o verão, então ela vai ficar em torpor, né? Enquanto ela está com esse processo de congelamento, ela vai estar em torpor, então vai estar funcionando o mínimo do mínimo possível do seu metabolismo, apenas o extremamente necessário, saindo dessa região de torpor. Então ela vai voltar ao seu metabolismo normal e não vai morrer mesmo tendo parte do seu organismo ter sido congelado. Então, o que chegamos à conclusão? Nós não podemos dizer que animais têm sangue frio ou sangue quente, porque é muito variável, depende do organismo do ser e depende de onde ele está localizado. Depende de onde está localizado. Então, ectotérmico, se estiver no sol, vai estar calor, se estiver no frio, ele vai estar com sangue mais frio, não é um geral, não é uma característica geral. Por isso que nós temos esses termos que ajudam um pouquinho mais a gente dar uma segregada nesses animais. Então é isso, gente. Tchau, tchau.